Queria pedir a vocês, amadas, nessa tarde, que vocês abrissem o livro sagrado em Números 27. Números 27. O tema dessa tarde é Além das Circunstâncias, não é isso? E eu fiquei pensando que poderia ser tantos outros temas, poderiam ser mulheres cheias do Espírito Santo, poderiam ser mulheres movidas pelo Espírito Santo, poderiam ser mulheres aquelas que não desistem, poderia ser mulheres aquelas que voam, poderia ser muitas coisas. Poderiam ser mulheres usadas através da dor, né? Mas o Senhor me deu além das circunstâncias. Então já estou falando para você aqui nessa tarde, qual a circunstância que você vive. O Senhor quer fazer além das circunstâncias. Ele quer fazer além daquilo que você está vendo. Nada prende o Senhor, viu? Muito menos as circunstâncias. Bom, então vamos lá. Números 26, Números 27, a herança das filhas de Zelofeade. Certamente vocês já ouviram essa palavra, eu também já ministrei essa palavra, tive dúvidas se eu tinha ministrado essa palavra aqui, mas não foi aqui não. Mas eu perguntei para o Senhor, Senhor, é essa palavra mesmo? E ele confirmava para mim, sim, que era essa palavra. Então vamos ler rapidamente para a gente não se perder aqui no tempo. Aproximaram-se a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filha de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filhos de José. Os nomes das suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda. Se você tiver aí com a Bíblia King James, vai estar escrito que elas se colocaram diante, né? Mas aqui nessa versão diz que elas se prostraram na entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã? Por não ter tido um filho? Dá-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés então levou o caso perante ao Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transmitam a sua herança para as suas filhas. Amém? Agora eu queria te convidar a ler também Números 16. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para cá. Mas só para a gente ter um entendimento desse texto um pouco melhor, né? Números 16, lá a rebelião de Corá, Datã e Abirã. 16, 1. Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Até aí, vamos no 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês, Arão e Moisés, se colocam acima da assembleia do Senhor? Vamos lá no 10. Ele trouxe você de todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês, todos os seus seguidores, você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não vamos. Não nos basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer ser chefe sobre nós? Aí lá no finalzinho diz assim: nós não iremos.
Lá no 19. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, os líderes, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse: Moisés, diga à comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirã. Somente até aí, para a gente poder entender um pouquinho desse contexto aqui de Números 27. Bom, primeira coisa que a gente vai entender aqui nesse texto é que essas mulheres eram 5 irmãs, que a gente já sabe dessa história, algumas aqui, né? Outras talvez não tenham escutado, mas aprove o Senhor nessa tarde trazer essa palavra. Então, 5 irmãs, elas não tinham irmãos, elas eram filhas de Zelofeade. E a palavra diz que Zelofeade morre. O Senhor pede para Moisés fazer um censo, e ali ele vai fazer a distribuição de terras. Ele vai distribuir um pedaço de terra por cada clã. E ali ele conta os homens até 21 anos. Por que os homens? Porque nesse tempo, apenas os homens eram contados, né? Então, ele conta até 21 anos os homens ali distribuído pelos clãs. E a palavra vai dizer que essas mulheres, elas não foram contadas, porque não havia nenhum homem na família. E um dia, quando elas sabem dessa notícia trágica, inesperada, mas ao mesmo tempo também esperada, né? Por que a gente diz isso? Porque talvez em algum momento elas pensassem que essa situação fosse mudar. Mas por que era esperada? Porque era de gerações, né? Todas as mulheres antes delas, elas não herdavam. Já era algo cultural e geracional, né? Então, a palavra vai dizer que aquelas mulheres, elas não se conformam com essa situação. E elas começam a pensar e a se posicionar que com elas poderia sim ser diferente. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui nessa tarde é que talvez nós estejamos como essas mulheres, né? Algumas de nós, mulheres que não são ouvidas, mulheres que não têm valor, mulheres que estão tentando, né? Tentando se posicionar, tentando ganhar aí. E aí eu não estou falando nem um pouco, amados. Toda vez que eu falo essa palavra, eu tenho que dizer, isso não tem nada a ver com feminismo. Isso tem a ver com entender de quem nós somos filhas e a herança que nos cabe. É sobre isso que nós estamos falando nessa tarde. A herança que nos cabe, que é nossa. E que por muitas das vezes o inimigo tenta tirar da nossa mão. Mas é só o inimigo que tenta tirar da nossa mão? Não. Nós mesmas, às vezes, não damos valor para essas heranças, né? Para essa herança que o Senhor já nos concedeu, já nos deu. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem direito a uma herança. Da mesma forma que eu tenho direito a uma herança, nós temos direito a uma herança do Pai. E o Senhor sabe disso, e nós sabemos também. Nós também sabemos, né? É que às vezes, como eu falei, nós deixamos, nós entregamos, nós estamos numa situação de comodismo. Ah, sim, mas não é assim. Se foi, perdeu, não chegou na minha mão, não chegou na minha casa, não era para ser assim, não era para ser mesmo. E quando, de repente, o que o Senhor quer é apenas um posicionamento meu e seu, para que a gente receba essa herança. E eu quero falar algo para vocês, que aqui, amados, o Senhor sabia. O Senhor é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nada para o Senhor é surpresa.
Então ele sabia dessa herança, porque a herança era dele. Ele estava entregando essa herança para essas mulheres. Ele sabia de tudo. E ele sabia também o final, como acabaria essa história. E o Senhor sabe como acaba também a nossa história. O Senhor também sabe aquilo que Ele está nos dando que é nosso. Mas Ele nos permite passar por algumas situações para que a gente se levante, amados, para que a gente tome uma posição, para que a gente saia do lugar que a gente mesmo se colocou. Não foi o Senhor que colocou, foram os homens, né? O Senhor estava ali olhando e dizendo assim: eu quero dar, eu quero entregar essa herança. Mas os homens, a cultura, né, as gerações, as próprias mulheres, né, que vieram antes delas, estava tudo bem, estava tudo normal. E eu quero dizer que o Senhor, amados, aqui Ele usou uma situação. Essa situação foi a morte de Zelofeade. Em consequência disso, a não repartição da herança. Mas, na realidade, o Senhor usou o quê? Para trazer essas mulheres para o contexto dele, da herança que era delas e que ele já tinha dado para elas, já tinha colocado na mão dela, de cada uma delas. O Senhor usou um tempo, o Senhor usou um limite, o Senhor usou uma situação. Por quê? Porque o Senhor sempre, amados, vai usar uma situação para que a gente se levante, para que a gente saia da posição que a gente está. Muitas das vezes. E aqui a situação foi a morte. Eu não sei qual é a situação que o Senhor está trazendo hoje para mim e para a sua vida. Na realidade, para mim eu sei. Mas eu não sei o que o Senhor está usando, porque Ele usa qualquer coisa. Ele pode usar o que Ele quiser. Aqui Ele usou uma morte. Aqui Ele usou a própria injustiça para poder trazer e entregar aquilo que era de direito nas mãos daquela mulher. Então fica atento, porque talvez aquilo que você está dizendo, aquilo que você está murmurando, aquilo que você tá se revoltando, talvez seja essa situação que o Senhor está usando para que você saia do seu lugar, se posicione e receba aquilo que Ele quer te dar e já te deu, amados, há muito tempo atrás. Já é teu, já faz parte da tua vida, da tua identidade como filha, da minha identidade como filha também. Então o Senhor usou o que ali? A morte de Zelofeade. O que será? Vou voltar a perguntar para você, que o Senhor está usando na sua vida, amados. E você está perdendo tempo, nós estamos perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, sabe, combatendo nas minhas próprias forças essa situação. E o Senhor só está dizendo: se levante, se posicione, olhe bem essa situação é minha. Fui eu que trouxe essa situação, eu que permiti essa situação para que você saia do seu lugar. Lembra? Gosto muito de falar, vou voltar aqui, mas eu gosto muito de falar de Esther. Eu gosto muito de falar dela, porque ela precisou sair do lugar dela. Ela precisou se levantar, ela precisou olhar para ela e ver que ela não era vítima. Ela precisou sair de uma situação e dizer: não, eu posso sim, eu vou. Sabe por quê, amados? Porque a carruagem chegou ali, mas ela não precisava entrar. Ela quis entrar, ela quis sair daquela situação, amados. Sabe, a partir disso, algo tremendo aconteceu na vida de Esther e na vida de um povo, na vida de gerações. E nós vamos ver nessa história que não é tão diferente disso. Não é tão diferente. Quando o Senhor traz uma situação e deseja que a gente saia do nosso lugar, amados, pode ter certeza, o intuito e a finalização não é só você. O Senhor quer abençoar um povo através da tua vida. O Senhor quer cumprir um propósito em outras pessoas. Dia desses eu falava sobre propósito. Já tem muito tempo, né? Eu trouxe essa palavra aqui no chá. Eu não sei quem estava aqui, mas eu falei que o propósito, ele sai de você. Ele não tem a ver só com você. O propósito é para a tua vida, mas ele vai alcançar sempre outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu posso observar na vida dessas 5 mulheres é que elas carregavam um grande propósito. E elas não sabiam disso. Elas não entendiam a grandeza
certeza do propósito que elas carregavam. E eu quero dizer para você aqui nessa tarde que talvez na sua vida seja exatamente assim. Você não tem noção do propósito que você está carregando. E aí sabe o que acontece? Chega uma situação, tá você resmungando contra a situação, tá você entristecida, que a gente fica triste mesmo. Eu cheguei aqui dizendo o quê? Ontem eu estava angustiada. Era menino chorando por um lado, era menino não engolindo, era um menino à noite toda perdendo ar. Você imagina a angústia? Angústia, dá angústia. Mas, amados, nós não podemos ficar angustiados a vida toda. Aquelas mulheres ficaram tristes em não receber a herança. Mas elas não podiam, elas tinham que escolher. Elas tinham que se mover na dor. E quando a gente se move na dor, amados, alguma coisa acontece. Semana passada a pastora Eliane falava aqui, e eu falei para ela algo que eu falo sempre, e as meninas sabem disso. Guardar a nossa dor no bolso. Sabe, a gente está com dor, a gente está chorando, mas tem mulheres, amadas, que não são permitidas parar e ficar chorando, não. Sabe por quê? Porque tem um propósito, tem um povo dependendo dessas mulheres. O Senhor está enviando um povo para elas e nós não podemos ficar, amados, parados na dor. Nós precisamos nos levantar e agir através da dor. Nós precisamos pegar a nossa dor, colocar no bolso e o Senhor, pode ter certeza disso, o Senhor vai cuidar da gente enquanto o propósito do Senhor se realiza na vida do outro, viu? Na nossa vida e na vida do outro. Então, amados, pode ter certeza, tem um dia do basta para o Senhor. Tem um dia do basta. Estava tudo muito bem. Talvez aquelas mulheres nem estivessem aí, amados. Isso aí era geracional, já falei isso aqui. Tinha tempo que isso acontecia, que morria alguém, não tinha homem na família, passava-se a herança, né, das irmãs. As irmãs, ninguém falava nada, estava tudo muito certo, ninguém se mexia, todo mundo de forma cômoda, mas tem uma hora que o Senhor chega na minha e na tua vida como um dia do basta. E na vida daquelas mulheres chegou também. O pai dela precisou morrer. E aí elas dizem, olha, elas vão lá, se levantam e elas vão justamente a quem pode mudar a situação. E isso, amadas, é algo tremendo. Todas as vezes que eu trago essa palavra, eu preciso dizer isso. Aquelas mulheres, elas falam assim, olha, o meu pai, ele não estava na conspiração de Corá. Por que a gente leu? Porque a gente vai lembrar que Corá era aquele homem que se insurgiu contra a liderança dele, lembra? E aí eu falava semana retrasada que todas as vezes que a gente se insurge contra uma liderança, algumas coisas acontecem, amado. Com certeza algumas coisas acontecem. E com certeza aconteceu com Arão e com os amigos dele. E com mais de 250 homens. E o que aconteceu ali? Eles se insurgiram contra Moisés e ali eles foram comidos, né, pela própria terra. E aquelas mulheres, elas chegam já apresentando a justificativa delas. Elas dizem, olha, meu pai não estava no meio deles. Meu pai não era, sobre nenhuma hipótese, alguém que desdenhou, alguém que se insurgiu contra o Senhor. Alguém que se rebelou. Não era essa a característica do meu pai. E aí a gente vê que a mesma característica não era características delas também. A gente vê no texto que aquelas mulheres, elas fazem assim. Ao receber a notícia de que elas não herdariam a promessa, a herança, o que elas fazem? Muitas ali não tinham recebido, nós já falamos disso. Mas elas vão de casa em casa, elas vão se levantando, catando pessoas, outras mulheres, e dizendo, vamos resolver isso, vamos resolver. Elas não fazem isso. Eram mulheres cheias do Espírito Santo, eram mulheres que se moviam em Ezequiel 47. Sabe o que elas fizeram, amados? Elas poderiam ter feito. Afinal de contas, algumas mulheres ali naquela aldeia, naquela região, passaram pelo que elas passaram. Já tinham passado, já tinham perdido seu direito de herança. Mas elas, olha, calaram. Elas se reuniram entre elas. E ali o Senhor foi falando para elas, olha, cala-te, reúna-se. É o Espírito Santo, amados, dando passo a passo. Reúna-se entre vocês. Comecem
a entender que vocês têm direito. Comecem a observar que vocês têm herança. Que essa herança não precisa ser passada para outros, porque pertence a vocês. E assim foi, amados. Quando a gente não se insurge contra o outro, quando a gente, amados, não vai ali, não vai aqui, não fica passando adiante, coisas tão pequenas, a gente não ouve o que o Senhor está falando com a gente. A gente não ouve, que a gente está ouvindo o outro. A gente está aí, ó, irascível, a gente está cheio de coisa dentro da gente mesmo. Aquelas mulheres não. Elas estavam na dor. Elas foram injustiçadas. Você ouviram falar de mãe dessas mulheres? Não. Elas não tinham mãe. Certamente não tinham. Ouviram falar de marido? Também não tinham marido. Elas tinham um pai e tinham uma herança. E a única coisa que elas tinham lhe foi tirada, que era o pai. E a partir disso, foi tirado também a herança. Aquelas mulheres estavam na dor. Aquelas mulheres estavam se sentindo injustiçadas. E nesse momento, é momento da gente gritar, né não? É o momento da nossa carne gritar, é o momento da gente falar para o outro: olha, eu estou me sentindo injustiçada porque fulano fez isso, ciclano fez isso, eu perdi minha herança, olha isso. Ah, você perdeu também, então vamos juntar tudo e vamos lutar pela mesma causa. Mas não foi isso, essas mulheres agiram com sabedoria. E o que o Senhor nos fala nessa tarde, amados, é que a sabedoria abre portas. A sabedoria abre portas. Aquelas mulheres se calaram, elas se reuniram entre si e elas falaram o seguinte: nós vamos a quem pode realmente mudar a nossa história. Nós não vamos contar para um e para outro a nossa história. Nós não vamos fazer motim. Nós não vamos nos insurgir contra ninguém. Nós não vamos passar diante a nossa dor, mas nós vamos lá, diante daquele que pode mudar a nossa história. Amados, grandes coisas o Senhor tem nos ensinado através dessa palavra. Muitas coisas o Senhor tem nos ensinado através das filhas de Zelofeade. E a palavra diz que essas mulheres, elas foram, viu? Deus já tinha usado uma situação, elas já tinham recebido essa situação na dor, porque era morte. E aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa situação pode ser um desemprego, amados. Essa situação pode ser um luto. Essa situação pode ser uma perda de algo que você tanto, mas tanto esperava. Essa situação pode ser o fim de um relacionamento. Eu não sei, mas o Senhor, ele entra com basta na nossa vida. Sempre há o dia do basta, o dia que o Senhor fala: eu vou permitir que aconteça, para que você se levante do seu lugar, para que você se posicione, para que a tua história seja mudada. É isso que o Senhor está falando para a gente nessa tarde. Elas tinham duas opções. Qual era? Se conformar com a história? É isso? Não. As outras não ganharam, nós também não vamos ganhar. Ou elas podiam transformar as suas histórias. Elas podiam se mover na dor. Elas podiam se mover na dor do fim do relacionamento. Elas podiam se mover na dor do luto, na dor do luto. Elas podiam se mover na dor do desemprego. Elas podiam se mover na dor das situações inesperadas. E assim, essas mulheres fizeram. E aí eu volto a dizer para vocês: mulheres que carregavam um grande propósito. Elas não sabiam disso, mas elas carregavam. Talvez você não saiba exatamente qual é o propósito que você carrega. E geralmente eu ouço aqui, amados: Luciana, eu não sei a respeito do meu propósito. Eu não sei o que o Senhor quer, aonde Ele quer me usar. E o que eu falo para você nessa tarde é: fica atenta. E a dica que eu te dou é: seja onde for, passa de você. Seja onde for, o propósito do Senhor para as nossas vidas passa de nós. Um dia desse eu falava: pode ser um propósito pequeno ou pode ser um propósito grande. Por que pequeno? Todo propósito ele é grandioso, mas às vezes é um propósito que não vai abranger, por exemplo, uma nação, que não vai abranger, né, estados, mas é um propósito que vai abranger uma pessoa. E através dessa pessoa, outras pessoas vão entrando no propósito. E outras pessoas, porque o Senhor é o Deus que trabalha com vidas, com pessoas, e nós somos instrumentos nas mãos dele. E ele quer nos usar como esse instrumento, amados. Então, essas mulheres, elas carregavam esse propósito. E elas
aqui na palavra, diz que elas se puseram e se prostraram diante de Moisés e dos sacerdotes. Elas se prostraram. Todas as vezes que eu falo de prostrar, eu falo de humildade. Aquelas mulheres sabendo, né, reconhecendo o direito delas, elas chegam com o quê? Com humildade diante de Moisés. E aí elas começam a explanar. Olha, Moisés, nosso pai não morreu, sabe, no deserto. Ele não foi rebelde. Ao contrário, Moisés, nosso pai, ele deixou uma herança e não é justo que nós não recebamos. E aí, amados, a palavra do Senhor vai dizer que isso mexe com Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés poderia ter decidido ali. No fundo, Moisés, ele olhou e ele disse assim, essas mulheres têm razão. É exatamente isso. Mas ele não podia decidir. Então, ele vai a quem pode decidir e está acima dele. E quando Moisés vai no Senhor, ele leva essa causa diante do Senhor. Observe, amados, a nossa causa, ela precisa ser levada a quem está acima de nós, sempre. A quem pode resolver o nosso problema. Não vamos ficar perdendo o nosso tempo levando a nossa causa para quem não pode resolver nada na nossa vida. Para quem não pode resolver nada, para quem não pode modificar a situação. E Moisés vai até o Senhor. E sabe o que o Senhor responde? Quando ele chega lá e diz, olha, Senhor, tem 5 mulheres aí dizendo que não é justo que elas não recebam a herança delas. Essas mulheres, elas estão dizendo que o pai delas não era rebelde. Por quê? Porque naquele tempo, amados, todos aqueles que se levantavam em rebeldia, amados, vamos segurar isso nessa tarde, perdiam o seu quinhão de herança. É forte essa palavra. Todos aqueles que se levantavam contra alguém, e esse alguém era líder, acabava perdendo o seu quinhão na herança. Então, por isso que elas já chegam justificando. O nosso pai não foi rebelde. O nosso pai morreu da natureza, do próprio pecado dele. Está escrito aqui no texto. Amado, eu trabalho com Bíblia. A Bíblia está escrito isso, está dizendo isso. E sabe o que acontece? Sabe o que o Senhor fala? O Senhor nem fala, o Senhor canta. Ele diz assim, ainda bem que você nunca desistiu de caminhar. Foi isso que o Senhor cantou para aquelas mulheres. Ainda bem, porque o que eu mais queria fazer com essas mulheres era abençoá-las. O que eu mais queria fazer é entregar a herança que elas têm direito. O que eu mais queria fazer é que elas dessem valor àquilo que eu entreguei para elas, a herança que eu dei de presente para elas. E quantas deixaram passar? Mas ainda bem que elas se levantaram. Eu imagino o Senhor olhando para Moisés e dizendo, Moisés, ainda bem que elas não se conformaram, ainda bem que elas se levantaram, ainda bem que elas não fizeram pouco caso da minha herança, ainda bem que elas resolveram, sabe, lutar por essa herança, ainda bem. Sabe, nessa tarde o Senhor fala comigo e com você, qual herança que o Senhor te deu, mulher, e que Ele me deu, e que nós não estamos lutando por ela? Já está liberada para a gente. O Senhor já nos deu, talvez seja a bênção da sua família, talvez seja a bênção da salvação dos seus filhos. A gente está assim, ó, eu criei no Evangelho até agora, mas saiu. Não é isso? Foi embora, Deus sabe. E a gente está, mas num comodismo, numa zona de conforto. E às vezes a gente joga até isso para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor sabe. Não, amados, o Senhor sabe que Ele já nos deu. O Senhor sabe que já está na nossa mão, que é presente nosso, que Ele já nos deu por herança. E o que Ele quer é que a gente se levante, amados, como essas mulheres se levantaram. Na obediência, na humildade, sem se insurgir contra ninguém, mas indo levar sua causa e apresentar aquele que realmente podia mudar a situação. E assim elas fizeram. E nessa tarde o Senhor está falando com a gente, aqui. Qual a herança que o Senhor te deu, amados? Qual a herança? É a tua família, é o teu esposa, são os seus filhos, é o teu ministério, é a sua vida profissional, aquilo que o Senhor já te falou, aquilo que o Senhor já colocou, já te deu como presente. E não aconteceu e você está muito conformada com isso.
O Senhor está dizendo que está chegando o dia do basta e que talvez já chegou o dia do basta. Olha essa situação que Ele está trazendo na tua vida como uma situação que Ele está dizendo, eu vou usar essa situação para que você se levante e se posicione a respeito daquilo que eu já te dei, daquilo que eu já te entreguei e que já está nas suas mãos. É isso que o Senhor está falando com a gente. Então o Senhor falou, olha Moisés, realmente, essas mulheres estão certas. Elas estão certíssimas. E o Senhor fala, era só isso que eu queria. Que alguém chegasse aqui e mudasse a história de um povo. Mudasse a história. Amados, era muito tempo. Eram muitas outras gerações acomodadas que nunca foram lá diante de Moisés e disseram, olha só, Senhor, eu não aceito isso não. Olha só, Senhor, tem alguma coisa errada. A gente pode mudar isso. Olha só, Senhor, eu tenho direito. Foi o Senhor mesmo que me deu. E volto a dizer, e muitas vezes a gente empurra para o Senhor, né? É assim mesmo, Senhor. É isso que o Senhor quer, então é isso que vai ser. Enquanto que o Senhor só quer que a gente se levante, se posicione. Então Moisés volta para aquelas mulheres e ele diz para elas que elas têm direito. E a partir daí, amados, começa a insurgir no mundo jurídico o direito possessório, o direito de herança, o direito de sucessões, porque por conta dessas mulheres que carregavam um grande propósito, hoje, se alguém falecer na minha e na sua vida, a gente abre o inventário, vocês já ouviram falar, e a gente vai lá e se habilita na herança. Mas por conta de quê? Porque alguém lá na frente lutou para que chegasse aqui. Alguém levantou e não se acomodou e nem se acovardou diante de uma situação. Mas elas se levantaram. Eu hoje agradeço às filhas de Zelofeades. Eu agradeço a essas 5 mulheres. Sabe por quê? Porque hoje eu posso receber uma herança. Porque nós, mulheres, fomos incluídas no rol de heranças, de herdeiras. Sabe? Mas porque lá na frente, essas mulheres fizeram a parte delas. E aí, amadas, como eu disse antes, algumas vezes nós não vamos entender o propósito. Mas o que é necessário a gente se mover dentro do propósito, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda, mas a gente se mover em obediência, se mover em atitudes sábias, de sabedoria. Não eram aquelas mulheres, voltam a dizer, mas era o Espírito Santo, amados, ali, falando para elas, dizendo exatamente aquilo que elas tinham que fazer. Mas como elas não estavam rebeldes, como elas não estavam falando com um e com o outro, foi muito fácil, muito mais fácil entender aquilo que o Espírito Santo estava falando para elas. Então elas ouviram, elas se juntaram, elas foram e elas receberam. Nessa tarde, amadas, o Senhor está falando para nós, nessa tarde, de uma maneira muito, mas muito simples. Se levante, silencie, seja sábia, obediente, seja humilde e leve a causa. Sabe, não se conforme, não se acomode, mas leve essa tua causa diante daquele que realmente pode mudar a sua história. A Bia tá ligando. É isso que o Senhor está falando. Fala, Bia, fala, não fala. Nessa tarde. Tem uma lenda, amadas. E aí, quem já missionou na África, quem ou não, de repente vocês conhecem, é a lenda do tambor, né? É uma frase, essa frase diz assim, no toque do tambor, nós não sabemos aonde vai chegar. O toque do tambor, nós não sabemos aonde vai chegar. Esse é um provérbio africano. E ele tem todo um contexto. Sabe qual é esse contexto? É o contexto lá do Congo. Os homens, eles tocavam os seus tambores, viu? Eles começavam a tocar os seus tambores. E aqueles tambores, eles levavam uma mensagem. Essa mensagem, lá na outra vila, alguém já deve ter ouvido isso aqui, alguém que fez aí, estudou aí nessa questão de pós-graduação
de direito de família e de relações sociais, já ouviram isso. E também do propósito, do próprio propósito. E aí o que acontece? Começa a bater, eles começavam a bater, e aquele som trazia uma mensagem. Essa mensagem chegava numa vila. E dessa vila, eles começavam a tocar e chegava na outra vila a mensagem. E assim, ia para outra vila. E o negócio ia. A mensagem, ela ia sendo enviada. Ninguém sabia aonde ia chegar. Mas foi necessário que um lá atrás tocasse o tambor. Sabe? Essas mulheres, elas tocaram o tambor. Elas se levantaram porque elas não sabiam, elas estavam lutando por causa própria. Elas foram lá lutar e elas falaram, nós temos direito, é isso que elas dizem. E elas não sabiam que hoje, por causa do tambor que elas bateram lá na frente, pela mensagem, né, pelo propósito estabelecido ali, hoje nós podemos receber a nossa herança. Eu estou falando no mundo físico, no mundo material, estou falando do direito propriamente dito, né? Mas, amados, houve alguém que fez exatamente a mesma coisa e nos deu uma herança. E nos entregou uma herança que se chama Jesus Cristo. E ele certamente, ele também não sabia onde ia chegar. Ele sabia, certamente, que seria para os filhos, né? Para os filhos dele, para aqueles que ele amava. Mas ele não sabia, ele até sabia, né? Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos aonde que vai chegar o toque do tambor. O Senhor sabia. Exatamente, ele sabia. Aquelas mulheres também não sabiam. Mas chegou até mim e você. E nessa tarde, amado, sabe o que o Senhor nos chama a fazer? A tocar o nosso tambor. Tambor é instrumento. O que o Senhor está falando para a gente é seja instrumento. Se levante como instrumento que eu possa usar você e que você possa emitir algo, que você possa emitir algo que transpasse a famílias, a pessoas, a gerações, a nações, a estados, a ministérios. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje é toque o seu tambor. Toque o seu tambor, toque, seja um instrumento. E que esse instrumento, amados, ultrapasse. Que esse instrumento chamado propósito, sabe? Ultrapasse pessoas, ultrapasse vidas. O Senhor está nos chamando nessa tarde, a mim e a você, a nos levantar e a nos posicionar e a tocar o nosso tambor, para que a mensagem chegue aonde a gente nem espera que ela chegue. A gente nem imagina. Mas isso se chama o quê? Propósito. Nós também carregamos um propósito. E nessa tarde eu queria deixar isso para você, essa mensagem para você. O que será que o Senhor está usando nesse tempo? Qual a situação que Ele está usando nesse tempo para que você se levante? Para que você se posicione? O que está acontecendo dentro da sua casa? O que está acontecendo no seu ministério? O que está acontecendo na sua família? O que está acontecendo lá no seu emprego? É porque Ele quer nos tirar desse comodismo. Ele quer nos dar algo novo. Nós temos falado muito de vinho novo. Mas um dos pressupostos para o vinho novo, amados, é nós sairmos do lugar que o Senhor, que nós mesmos nos colocamos e começarmos a viver algo novo. Algo verdadeiramente novo. Uma estrutura velha que a gente chama o quê? De odre velho. Não é isso? Não cabe vinho novo. O Senhor está dizendo assim, posicionamentos antigos não traz vinho novo. O que o Senhor está dizendo para mim, para você, é que posicionamentos novos, é que situações novas, estruturas novas, é que comporta o vinho novo. Às vezes a gente quer tanto e temos falado tanto desse vinho novo. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, com uma mente e com uma atitude de odres velhos. Comportando odres velhos. E nessa tarde ele diz, eu quero fazer algo novo conforme eu fiz na vida das filhas de Zelofeade. Eu quero entregar essa herança nas mãos dela, nas suas mãos. Eu quero entregar essa herança na tua casa. Eu quero entregar essa herança no teu ministério. Eu quero entregar essa herança para os seus filhos. Eu quero entregar essa herança para o seu marido. Mas nós precisamos bater o tambor.
Nós precisamos tocar o tambor conforme aqueles homens lá no Congo. Tocar o tambor, sabe? Se colocar para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Essa é a palavra pequena que o Senhor trouxe para a gente nessa tarde. Mas sem antes, eu não posso terminar antes de eu falar o nome dessas mulheres que eu já falei para vocês. O nome dessas mulheres é Macla, que significa confiança. Independente da situação, tenha confiança. Aquelas mulheres precisaram ter confiança. Mesmo sabendo que poderia não ser mudado nada. Poderia continuar a mesma coisa. Mas elas tiveram confiança de se levantar e dizer, pode ser mudado sim. Pode não ser mudado, mas pode ser mudado sim. Então eu vou me levantar. E eu vou com confiança diante daquele que pode mudar a situação. A outra se chama Milca. Milca é aquela que tem autoridade. Amadas, o Senhor já conferiu autoridade a cada uma de nós. Há uma autoridade já investida lá na cruz. Lá na cruz ele já nos deu autoridade no nome dele. Ele já disse, você tem autoridade dentro da sua casa, você tem autoridade sobre a tua vida. Você tem autoridade aonde ele lhe enviar. Autoridade, Milca, significa você tem autoridade, é aquela que tem autoridade. Noa significa aquela que não se detém, aquela que ninguém pode parar. Amadas, eu imagino, porque quando a gente está diante de uma grande bênção, eu imagino quando aquelas mulheres se levantaram, os imprevistos não, né? As barreiras, os impedimentos que se levantaram naquele caminho da casa delas até a tenda de Moisés, para que elas não herdassem a herança. Mas sabe o que elas disseram? Ninguém vai nos deter, ninguém vai nos parar, ninguém pode nos parar. Amados, é isso, ninguém pode nos parar. Nós somos as imparáveis, amados. Nós somos, sabe por quê? Porque só quem pode nos parar é Deus, mas ele já nos deu herança. Ele já disse vai. Quem pode nos parar? Se ele diz sim, vai, a gente vai. Se ele diz sim, a porta se abre, amadas. Se ele diz sim, eu vou te dar, amados, ele nos dá, ele nos entrega nas nossas mãos. E pode se levantar imprevisto, pode se levantar situações contrárias, nós não paramos, porque ninguém pode nos deter. O problema é que nós, às vezes, nos detemos. Nós, às vezes, nos detemos, porque se ele já disse, ninguém te detém, só quem pode nos deter é ele ou nós mesmos. Mas nessa tarde, o Senhor está dizendo, mulher, ninguém vai te deter. Ninguém vai te parar. Dentro desse propósito que eu estabeleci para a tua vida, ninguém pode te parar. Ninguém, porque você vai ser bênção para muitos. Tirza significa prazer, alegria. Agora imagina, diante de uma situação daquela, de dor, de injustiça, porque era injustiça, diante de uma situação difícil, amado, ventos desfavoráveis. Já pensou? Você crente que vai receber? Você, sabe, olhando a situação e falando, é injusto. No meio de dor, você ter alegria, porque Tirza significa deleite. Significa alegria. O que o Senhor está dizendo para a gente nessa tarde, olha, a alegria do Senhor é a minha força. Ele está dizendo para a gente, tende essa alegria, busque essa alegria. Há uma alegria dentro de você. Eu sempre falo para o meu filho, às vezes ele fala assim para mim, mãe, eu não consigo obedecer. Eu falo assim, está dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você. É só você querer. O Senhor já colocou dentro de nós, amados. Diante de uma situação do caos, e eu trago essa situação para agora, para a vida, para o momento que a gente está passando. Situação realmente de um caos, situação de tristeza, mas o Senhor falou para a gente, ó, tem uma alegria dentro de você. Use essa alegria para que você cumpra o teu propósito. Use essa alegria para que você cumpra o teu propósito. E essa alegria independe de circunstâncias. Essa alegria vai além daquilo que você está sentindo, daquilo que você está passando. E isso, amados, é só para crente. Isso é só para cristão, porque o mundo não pode entender. Como que a gente passa algumas situações e ainda de pé, alegre. E o último nome, amada, Ogla, significa mulheres que voam.
não estão com pés atados, viu? Nós não somos aquelas que o Senhor colocou no lugar paradinhas e nós vamos ficar ali naquele lugar porque nós estamos presas. Não. Mulheres que voam, mulheres que não estão com os pés atados. Exatamente essa frase significa Ogla. Mulheres que não estão com os pés atados. O Senhor não nos colocou presas. O Senhor nos deu, falou vai. O Senhor falou voa pra gente. O Senhor falou anda. O Senhor falou cumpre. O Senhor falou vai. Então nós precisamos ir, amados. Nós precisamos cumprir o propósito do Senhor. Porque aquele que nos chamou para ser instrumentos, para bater o tambor, né? E levar a mensagem, como aqueles homens do Congo, é o mesmo Deus que vai nos garantir diante do processo, dentro do nosso propósito. É isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa tarde, viu? De uma forma muito, mas muito tranquila. O Senhor está dizendo, tenha confiança. Já tem autoridade dentro de você, use-a. O Senhor está dizendo, ninguém vai te deter, mulher. Se levante e vai. Ninguém vai te deter. Ninguém vai te parar. O Senhor está dizendo para a gente, vai alegre. Vai alegre. E o Senhor está dizendo para a gente, você não está com os pés atados, então você pode sair do lugar. Você pode sair desse lugar de comodismo. Você pode sair desse lugar de depressão. Você pode sair desse lugar, sabe, de complexos. Você pode sair desse lugar de auto-vitimização. Você pode sair desse lugar, sabe, que te colocaram de rejeição. Você pode sair desse lugar, você não está com os pés atados. Nós não estamos com os nossos pés atados. O Senhor está falando, sai desse lugar. Sai desse lugar de comodismo. Sai desse lugar de achar que a vida é assim mesmo. Que tá tudo acontecendo da forma que Deus quer. Já pensou que se aquelas mulheres pensassem isso, amados? Ah, é assim que Deus quer. Não. O Senhor só estava lá esperando alguém chegar para dizer, ainda bem que alguém se levantou. E nessa tarde, Ele quer dizer isso a meu e a teu respeito. Ainda bem que você veio nessa tarde. Ainda bem que você chegou nessa live, nessa tarde, para você receber essa mensagem. Ainda bem que você escutou tudo isso. Porque agora o seu posicionamento precisa ser outro. Luciana Marício. Uau! Que palavra, hein? Que palavra, menina.